De Felipe Cacó se tornaram públicas. Felipe Cacó pregava ao público, pregou ao público através da visão, as supostas visões que ele está a dizer que teve em 1993. Só em 2002 ele começou a transmitir ao público assim. A pergunta é, dos 31 ou 32 anos, como é que se guiava as pessoas nessa face da terra? Sendo que não é a mensagem de Deus que guia, não são os livros que guiam. Como é que as pessoas se guiavam? A primeira questão. 2. Sem fugir desse pouco aí, o Felipe Cacó diz que recebeu a mensagem de Deus. Estou a pedir para ler o Cacó 13, versículo 13 e 19. Todos os historiadores reportam isso. Todos os historiadores reportam isso. Sim. As obras de Felipe Cacó, o que ele escreve, você pode conseguir, vai encontrar Wikipédia, fontes deturpadas que não existem nos historiadores verdadeiros. Não é por acaso ele cometeu essas atrocidades aqui, citando fontes fantasmas, ele se baseia no que o historiador escreveu. Cadê esses historiadores que falaram isso? Felipe Cacó diz que o nosso profeta, quando os judeus pensavam que ele era o Espírito, o Consolador prometido. Depois, quando eles viram que, até o chefe aqui reportou essa passagem, porque ele, o que eu gosto, não traz nada, só apenas ele copia o que está escrito lá e nos apresenta. Ele está a dizer que os judeus viram que talvez pode ser esse aqui o Espírito, o Consolador, prometido lá no João. E ele diz o que é ele para lhe interrogar, para ver se poderia ser ou não. Mas ao interrogar, eles descobriram que é um sedutor. Sendo assim, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam leva as armas, guerreou contra todos os judeus, exterminou os judeus. Estou a pedir a base dessa afirmação, onde é que isso ocorreu e onde está escrito, sendo que os historiadores, eles se baseiam nos historiadores. Ok, começando pela primeira questão, William Marion Branham, o profeta de Deus, o cumprimento de Malaquias 4:5, Apocalipse 10:7, ele de facto morreu em 24 de dezembro de 1965. A pergunta aqui é, desde a morte dele até o ano em que o profeta Cacó Felipe começa a pregar, quem é que era o profeta aqui? Como é que essas pessoas serão salvos? Não é isto, ilustre? Exatamente. Muito obrigado. Mas, meus amados e companheiros de terra, vejam algo. Deus comissionou Noé para pregar a mensagem, a construção da arca. Quando Noé prontou a arca, então Deus disse que Noé e todos aqueles que haviam acreditado e os animais de hoje a hoje já deviam entrar na arca. Então, quando eles entraram na arca, a Bíblia, o livro dos profetas, meus irmãos, a Bíblia, o livro verdadeiro dos profetas, nos diz que Deus deixou 7 dias sem fechar a porta. Em 7 dias sem a porta estar fechada, a porta da arca, se houvesse um filho de Deus na face da terra, que estaria arrependido e que buscaria salvação, ele deveria correr nesses 7 dias para entrar na arca de Noé, que ainda estava aberta. O que devemos compreender, irmãos, Amós 3:7 nunca deve sair de nós. Toda a interpretação da palavra de Deus vem através de um profeta mensageiro. E é o profeta mensageiro que é o legislador da palavra de Deus. Então, desde a morte de William Branham até 2002, que o profeta Cacó Felipe começou a pregar, são os anos da graça que Deus concedeu ao povo de William Branham. Se existisse um filho de Deus naquele tempo e acreditasse na mensagem de William Branham, seria salvo. Mas todos aqueles que não creram não tinham como ser salvos. Todos eram salvos, selados pela mensagem de William Branham. Você vê? Então, quando diz que as fontes sobre de onde o profeta Cacó Felipe buscou para dizer que Maomé ficou louco assim por diante, tudo isto.
A pergunta para esta resposta, para esta questão é: quando Deus criava a terra, o céu e a terra, Moisés já estava? Moisés não estava. Mas quem é que escreveu o livro de Gênesis? Como é que nós sabemos que a terra foi criada desta ou daquela maneira? Mesmo Maomé, para saber como é que a terra foi criada, é por causa do livro de Gênesis que foi escrito por Moisés. Mas Moisés, quando Deus criava a terra, não estava. É Deus quem revelou ao Moisés o livro de Gênesis, para ele escrever o qual é o pecado que foi cometido lá, o que aconteceu lá, como é que Deus criou no primeiro dia, no segundo dia, terceiro e assim por diante. Da mesma maneira, Deus, quando envia um profeta, lhe revela tudo que ele deve pregar. Agora, quando o profeta Cacu Filipe diz que o Maomé ficou eloquente assim por diante, ainda que não exista um historiador para narrar essa história, o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra revelou isto aos 24 de abril de 1993 ao profeta Cacu Filipe, que tu pregarias uma mensagem daquilo que você não aprendeu e não sabe, para que qualquer que crer tenha vida eterna. Você vê? Então, o profeta de Deus é pela revelação que ele viu que Papá Maomé ficou louco e ele mesmo estava arrependido de tudo que pregava, mas a Khadija estava lá tentando sustentar para ela continuar nas suas mentiras. E é por essa razão que hoje praticamente se criou a tal chamada de religião, que não pode só falar português, deve misturar com o árabe, ainda que você não seja árabe. Então Deus somente fala por um profeta a cada geração, e nesta geração, meus amigos, querendo como não, o único profeta para o árabe, judeu, africano, asiático, americano, é o profeta Cacu Filipe, que Deus enviou com a mensagem de salvação para a humanidade hoje. Cadáver não pode ser profeta de um vivo, e um vivo não pode ser como profeta um morto. A Bíblia é clara que Deus é Deus dos vivos, e Deus não pode falar por meio de um profeta morto. Vamos supor que Maomé, por exemplo, libertava demônios lá. Hoje, se alguém cair demônio, vai falar com Maomé na tumba, vai lhe procurar no sepulcro para lhe perguntar ou para tentar saber sobre o seu problema. Deus o fala por um profeta mensageiro vivo a cada geração, e hoje é Cacu Filipe quem é o único e o porta-voz de Deus nesta geração. Agora, querendo ou não, Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro que fez o céu e a terra, aquele que se manifestou para a salvação da humanidade. Há uma nota aqui: eles dizem também que Maomé é aquele consolador prometido, mas Jesus disse que o consolador seria o Espírito Santo. Maomé era um homem é espírito. Um homem é espírito, um homem é homem, não é o espírito. E como pode dizer que ele é o consolador? É tudo mentira. Podemos observar aqui a resposta do caro ilustre, dizendo que as pessoas que viveram nos 30 anos, 30 anos esse aí que foi denominado 30 anos da graça, nesse caso, desde em 1965 que morre o profeta William Branham, que supostamente se denominou desse profeta William Branham, até em 2002 a pessoa deveria seguir a mensagem do profeta William Branham. Ou seja, a proposição usada pelo profeta Filipe Cacu, dizendo que não é o livro, não é a mensagem que guia, nem muito menos profeta, está totalmente errado e constitui uma inverdade. É falso. Estamos a ver aqui e já foi provado. Não existe, ele está a dizer que através só profeta vivo, cadáver não guia. William Branham foi cadáver nos 32 ou 31 anos. Foi cadáver mesmo, mas as pessoas, aqueles seguidores, até aqui temos mais que 3 não sei, milhões de coisas, seguidores de William Branham, existem até hoje, que não reconhecem o Filipe Cacu como sendo um profeta enviado, mas estão a dizer que o William, quando saía, depois do acidente que ele teve lá, ele do tipo, o Filipe Cacu veio para interligar a missão de
de William Branham. É o movimento de William Branham que o Felipe Cacó estudou lá, seguiu esse movimento, até alguns padres católicos é que estão a acompanhar esses movimentos e interpretando os seus sonhos, que hoje eles chamam os católicos como sendo pertencentes na religião de diabo. Diz que as religiões são de diabo, todas as religiões são de Satanás, segundo Cacó. Porém, ele mesmo diz que na parte de Isaac nasceu um filho, que é Jesus, para uma religião derivada do judaísmo. Mas lá quando você for a ler no Cacó 131, ele está a dizer que as 3 religiões diabólicas na face da terra, essa trindade é a religião do cristianismo, a religião do Islã e a religião do judaísmo. Mas Jesus, em contrapartida, segundo Felipe Cacó, nasceu de lá, do judaísmo, da religião judaísmo, ele nasceu para aquela religião lá, derivada do cristianismo. Então a questão é, se estamos a ver que o Felipe Cacó, Jesus nasceu para uma religião do judaísmo, derivada no judaísmo. Essa religião aqui, que ele sai, uma religião de demônio, segundo ele. E esse demônio, o demônio gera demônio, óbvio. Esse demônio aqui, Jesus saiu de uma religião de demônio. Automaticamente ele também é demônio. Posteriormente ele envia um profeta. O profeta dele vai ser quem? Demônio. E está a dizer sobre o árabe, sei lá o árabe, o que, é sobre o árabe. Falou-se sobre o árabe. Só para salientar que nós falamos o árabe, nós aprendemos a língua árabe, a gramática árabe, para preservar nosso livro, para ser manipulado do jeito como está sendo manipulada a Bíblia, desse jeito aí. Cacó Felipe está a dizer que ele profetizou em Mateus 25, versículo 3. Mas essa é uma parábola de Jesus que está a falar sobre as 10 virgens, que lá no final dessa parábola lá, que é o Cacó, Mateus 25, versículo 13, está a falar exatamente que vigiai, porque o Filho de Homem, viria o Filho de Homem para as pessoas. Mas na versão de Darby, que as pessoas apoiam, Darby foi também, só de salientar que Darby, que ele nasce lá em 1800 e faleceu em 1882. Esse Darby aqui foi um teólogo, ele estudou a teologia. Segundo Felipe Cacó, a teologia é de diabo. E Felipe Cacó está dizendo que todas as versões são diabólicas, excetuando de Darby. Esse Darby, devem saber o que ele se baseou nos manuscritos hebraico, assim como grego, que sumiram, desapareceram por completo. E ele levou, assim mesmo compilou a sua versão de Darby. É isso aí que estamos a ver. Está a apoiar o Darby, porque lá o Darby apoiou também, partilhava nesse fio de raciocínio aí, autenticando uma parte que ela lhe agrada e outra parte rejeitando. Essa passagem que Felipe Cacó se apoia, de Mateus, assim como não sei, Apocalipse, dizendo que ele é o noivo que virá à meia-noite, refere-se Jesus Cristo, biblicamente falando. Meus irmãos, amados e companheiros de terra, Marcos capítulo 13, versículo 35, mostra 4 momentos proféticos para os gentios, para as nações. E esses 4 momentos proféticos estão todos inseridos na 7ª era de Laodiceia. De acordo com Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, mostra 7 eras da igreja, desde o princípio. Agora, nessas 7 eras da igreja, na 7ª era da igreja, o primeiro mensageiro profeta que foi levantado, William Marion Branham, que pregou a sua mensagem, e que conforme disse, mesmo em Juízes capítulo 2, versículo 10, diz que Deus enviou profeta, mas houve geração que não conheceram Deus, porque aquela geração não conheceu Deus, porque Deus não tinha enviado o profeta. Conhece-se Deus através de um profeta que Deus envia em sua geração. Agora, quando diz aqui, Cacó Felipe baseou-se em Mateus 25, 6, Apocalipse 12, 14, então isto fala do noivo, assim por diante. Amigos, os muçulmanos lêem apenas na Bíblia o que eles acham ser verdade para tentar lutar contra esse que se chama cristão. Não nós.
Porque nós nem somos cristãos, nem somos judeus, não somos muçulmanos, não somos nada. Nós somos discípulos de um profeta que Deus enviou. Então, para explicar de jeito claro isso, você vê que Isaías capítulo 40, versículo 3, diz: voz do que clama no deserto, preparais o caminho do Senhor. E quando João Batista veio, está escrito em Mateus capítulo 3, que enquanto ele pregava a sua mensagem e batizava no Rio Jordão, vieram fariseus, saduceus e lhe interrogavam: tu és o Messias? Ele disse que não. Então lhe perguntaram: por que tu batiza? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Não devia existir um demônio lá para vir lhe dizer que não, você não é esse cumprimento de Isaías 40, versículo 3. Não devia existir nenhum fariseu saduceu para vir dizer que não, você não é Isaías capítulo 40, versículo 3. Não! João Batista era o único profeta para indicar em qual parte das escrituras ele veio para cumprir. E em Isaías 61, versículo 1 a 2, Jesus também disse, em Lucas capítulo 4, confirmou o seu ministério em Isaías 61 a 2. E não deveria vir fariseu saduceu para dizer que não, você não cumprimenta deste versículo. E você vê o que fizeram fariseu saduceu depois que Jesus disse que o cumprimento de Isaías 61 a 2 tinha se cumprido. Todos lhe pegaram para a montanha, queriam lhe derrubar. Exatamente como hoje os filhos do diabo fazem, tentando lutar, tentando procurar e matar. Quantas ameaças o profeta Cacu Filipe já recebeu dos muçulmanos? Porque ele diz que é um profeta, porque ele prega a mensagem para esta geração. Você vê? Isto é necessário compreendermos que quando Deus envia um profeta, este profeta é o único que está habilitado para mostrar em que parte das escrituras ele veio para cumprir. Mateus 25, 6 diz as 10 virgens, mas o profeta de Deus disse que Jesus podia falar de 20 virgens, poderia falar de 50 virgens, poderia falar de 100 virgens, o número não é necessário. Pelo contrário, toda a Bíblia é um clamor. Mas quando Jesus fala de Mateus 25,6, era somente para situar o ministério do profeta Cacu Filipe nesta geração em que nós estamos a viver. O noivo é o Senhor Jesus Cristo. As virgens é o povo. E a voz que clama em Mateus 25,6 para despertar as virgens adormecidas, a fim de receber o noivo que é o Senhor Jesus Cristo, é o profeta Cacu Filipe nesta geração. Marcos 13, versículo 35, diz que houve o tempo de entardecer. Foi o tempo de William Marion Branham. À meia-noite, é este tempo em que nós estamos a viver. E claro, em Cacu capítulo 13, o profeta diz que os árabes receberão um profeta. A quando? No cantar do galo, de acordo com este Marcos 13, versículo 35. Este Alcorão dito hoje chamado de sagrado será queimado ao vivo. Os muçulmanos saberão que Jesus Cristo é o próprio Deus, mas agora ainda não é o tempo. E depois disse que virá o profeta de Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas, para cumprir a última semana das 70 semanas de Daniel. Você vê? Não lê apenas o que vos convém. É necessário procurar entender, procurar compreender. E é necessário saber que a revelação da palavra de Deus é somente através de um profeta. É o profeta que é o intérprete da palavra de Deus em sua geração. Jesus Cristo era o único que interpretou a palavra de Deus no seu tempo. Isaías era o único que interpretou a palavra de Deus no seu tempo. Perguntei aqui, Jesus morreu, ressuscitou, Maomé ressuscitou? Não. Jesus nasceu de uma virgem, Maomé nasceu de uma virgem? Não. Vão pegar aí, segundo Cantar do Cantar, para falar de amado, que é Maomé, enquanto Maomé, vocês na tradução estão dizendo que é abençoado de Deus. Como é que o abençoado de Deus tem a ver com o amado? Vocês veem? Meus amados, meus irmãos, Deus somente fala por um profeta, e nesta geração, Cacu Filipe é o profeta para todo mundo e é o único legislador da palavra de Deus para a nossa geração. Mateus 12, versículo 40, por favor. 38, 39 e 40, por favor. 38, 39 e 40. Mateus 38, 39 e 40. Mateus capítulo 12, sim. 12, 38, 39 e 40. Inicial. Sim. Então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre,
queremos ver a sua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: uma geração má, adúltera, pede um sinal. E nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Percebam essa parte. Está a dizer que os escribas pediram um milagre para Jesus fazer para eles. E o Jesus responde dizendo que não será dado nenhum sinal, excetuando do profeta Jonas. O que fez o profeta Jonas? Prossiga. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E o profeta Jonas passou 3 dias e 3 noites debaixo da terra. Aliás, na baleia. Na barriga da baleia. Desculpe. Porém, Jesus também, que é o Filho de Homem, chamado de Filho de Homem, passaria 3 dias e 3 noites lá, debaixo da terra. 72 horas passou Jonas e 72 horas passaria Jesus no quê? Debaixo da terra. Consequentemente, segundo o profeta Cacó, está a dizer que Jesus, sobre quando falava sobre sexta-feira, que sexta-feira, não sei, o dia de Satanás, o que Dia sexta-feira 13. ele diz que Jesus foi preso sexta-feira, e essa sexta-feira é confirmada na Bíblia que foi preso. Lá para o entardecer na hora 9. E às 15 horas da sexta-feira, ele faria um dia de 24 horas, 15 horas do sábado. 15 horas de domingo é que seria o terceiro dia. 15 horas de segunda-feira que seria o quarto dia é que Jesus deveria ressuscitar. Mas segundo as passagens, Jesus ressuscitou no domingo. Logo de manhã ele já não estava no túmulo. Isso implica que essa crucificação foi falsa, como se não bastasse. Ele falou sobre a morte e coisa, a ressurreição, que ressuscitou depois de Jesus. Lá, quando você for a ler coisa, o próprio Jonas, o livro de Jonas, em nenhum momento disse que Jonas morreu. Isso é a primeira coisa que deve saber. O milagre de Jesus que deveria dar, a morte de Jesus, seria diretamente proporcional com a morte de Jonas. E Jonas não morreu. Como é que Jesus morreu? Ou Jesus mentiu, dizendo que ele seria tal igual com Jonas, ou existe alguma coisa que não está bem. Não existe. Livro de Jonas tem se calhar 3 ou 4 capítulos. Não existe nenhuma parte que Jonas mostra que Jesus morreu, Jonas morreu na barriga de peixe. Ele ficou lá e começou a suplicar. Isso aí no capítulo 2, porque se você terminar, ele foi jogado lá no mar. No capítulo 3, ele já está lá vivo a suplicar. Onde é que Jonas morreu e onde é que Jesus passou 3 dias e 3 noites? É a primeira questão. Segundo, voltando na questão da profecia da vinda de Felipe Cacó. Sobre também, eu estava deixando aqui, tem um argumento que ele usou para autenticar, divinizar Jesus Cristo, dizendo que Jesus foi adorado. Só para te dizer que os ídolos, eu ser meu ídolo, essa grafa aqui, eu adorar isso aqui não vai recusar. Nunca, em nenhum momento, um ídolo recusou a adoração. Jesus estava adorando, as pessoas foram adorar uma criança. A palavra adorar, uma palavra grega que foi usada, é de respeito. Respeito é uma palavra grega de respeito, não de adoração, de prestação de culto. Assim como referenciou nessa passagem Mateus, quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele disse que está escrito que somente Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. A adoração é para Deus, segundo Jesus. E Jesus foi enviado para Deus, para ele testificar que existe apenas um único Deus. Isso é João 17, versículo 3. Então, isso de adorar Jesus, isso de muçulmano reconhecer Deus, não existe nenhuma base bíblica, estou a repetir aqui, que testa que Jesus é o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Nenhuma base bíblica. Se Jesus é Deus, Moisés é Deus, vamos ver, tem um Deus Dagô também, que foi chamado de Elohim. Elohim, a palavra Elohim
A mesma palavra usada no Gênesis 1, Gênesis 26, é a mesma palavra que foi usada para um Deus, Dagom, chamado ele de Elohim. É a mesma palavra que foi usada para chamar Moisés de Elohim. É a mesma palavra que foi usada para Jesus no João 1:1, chamando, no princípio era Elohim, a palavra estava com Elohim e a palavra era Elohim.